Olá, sejam bem-vindos ao EmergenCast, um bate-papo sobre emergências médicas. Eu sou o Dr. Pietro Arorto Lima. E eu sou o Dr. Vitor Dalla. E hoje recebemos aqui nosso convidado fera do neurointensivismo, Dr. Adenilton Rampinelli. Dr. Adenilton é médico intensivista e especialista em neurointensivismo pelo Hospital Sírio-Libanês, médico assistente do Hospital Albert Einstein e Beneficência Portuguesa, além de nosso colega, como professor docente lá da Medicina Multivix. E, doutor Pietro, o que nós vamos falar hoje? Qual que é o seu assunto do nosso 5º episódio do EmergenCast? Rapaz, hoje o assunto é difícil, hein? Manejo do TCE e o início do neurointensivismo na sala de emergência. Doutor Adenilton, boa noite aí. Um prazer ter você com a gente, hein? Prazer todo meu, pessoal, e obrigado pela oportunidade de poder falar muitas vezes de um assunto que não é tão glamuroso, né, como infarto, como sepsis. As pessoas, principalmente o jovem médico, quando começa a carreira, fica um pouquinho, delega esse assunto para o especialista, para o neurocirurgião, e acaba sendo um pouquinho negligenciado. Então, é um prazer poder falar desse assunto aqui com vocês. Um prazer recebê-lo, né? Um convidado desse gabarito. Exatamente. Então, já que puxamos esse assunto, essa questão de delegar o cuidado do TCE ao especialista, e aí, vamos desmistificar um pouquinho essa questão. O TCE é só do neurocirurgião? É só do especialista? Como é que é essa questão, doutor Adenilton? Ô, Vitor, na verdade, a visão que a gente tem hoje do TCE e o conhecimento científico, inclusive, do neurointensivismo que a gente foi adquirindo, né, a subespecialidade foi adquirindo, fica muito claro que o prognóstico, né, ou seja, a chance de melhora do paciente está muito mais envolvido ao primeiro atendimento desse paciente, que inclusive começa lá no APH, no atendimento pré-hospitalar, e na sala vermelha quando ele chega no hospital, do que propriamente dita a intervenção neurocirúrgica. Perfeito. Então, um dos princípios, e talvez seja o maior recado desse bate-papo hoje nosso, é justamente que qualquer manejo do neurointensivismo é evitar lesão secundária. E quem evita lesão secundária é justamente o manejo clínico, principalmente nessa fase inicial. Excelente, excelente. E para a gente já comentar sobre a importância da discussão do tema, e aí, o TCE é um problema importante de saúde pública? Cita um pouquinho sobre essa questão relacionada ao TCE, ao atendimento, à reabilitação. Até porque, né, Adenilton, assim, a gente acha que, como você falou, não tem esse glamour. Chega a ser negligenciado. Então, quando aquele garoto recebe um TCE, ele não viu, ele não revisou e às vezes ele não tem nem sabe para onde ir, né? E ainda mais assim, você observa que assim, que esse paciente chega muito, muito graves. E aí que a gente sempre fala, né, aquele calor que ele viu, o cara não sabe o que fazer, e aí eu manejo glicose, vou manejar com soro para que eu faça o volume, não faço. E aí? Exatamente, Pietro. O que acontece? Até uma década, 2 décadas atrás, o paciente neurocrítico era um paciente assim mesmo. Ninguém queria o neurocrítico. Era aquele estigma do paciente sequelado. Então, isso aconteceu com o AVC, mudou muito depois da instituição da trombólise e dessa cultura maior que tempo é cérebro. Mas no TCE tem um pouco disso ainda, né? As pessoas não conseguem entender a importância. E a gente traz a reflexão justamente o quê? A gente tem um gasto muito grande com esses pacientes TCE. A grande maioria desses pacientes que sofrem traumatismo crânioencefálico são pacientes jovens, então, população economicamente ativa. Exato. Eles têm que ser atendidos num complexo hospitalar de terciário, de alta complexidade, que envolve intervenção neurocirúrgica, que envolve exame tomográfico, que envolve uma unidade de terapia intensiva, então o custo também é muito alto. O tempo de reabilitação desse paciente é altíssimo e, invariavelmente, se você não fizer o manejo adequado, esse paciente fica com uma sequela permanente que pode ainda sobrecarregar a previdência. Então, essa análise mais profunda da patologia traumatismo crânioencefálico, a gente tem que levar em consideração. E, às vezes, uma conduta que a gente toma lá no atendimento pré-hospitalar, na ambulância, no SAMU, na sala vermelha, determina o desfecho se esse paciente vai ficar sequelado ou não. Interessante, importante esse dado sobre saúde, sobre o TCE, né, como um problema de saúde pública, né? Então vamos começar aqui o nosso bate-papo agora efetivamente na condução clínica do nosso paciente. Então chegou lá pra gente um paciente vítima de um TCE, como é que eu classifico esse TCE? Qual que é a escala que eu uso mais? Houve mudanças na escala recentemente? Vamos puxar esse bate-papo aí pra nós, doutor Adenilton. Vitão, a primeira coisa que a gente tem que lembrar no TCE é lembrar que o paciente com TCE não tem só TCE. Exato, geralmente é um politrauma. Isso.
Então, a gente tem que deixar isso muito claro. O paciente, o jovem médico, o recém-formado, tem que lembrar da sequência do ATLS. Excelente. Né? O ABCD. Então, tem que expor esse paciente, tem que avaliar via aérea, respiração, circulação, enfim, todo aquele protocolo. Perfeito. E, lógico, fazer esse atendimento do TCE. A primeira avaliação, a mais importante até para classificação e definição de conduta ou até de exame, é a escala de Glasgow. A escala de Glasgow, para quem não sabe aqui, o querido jovem médico, foi criada justamente para TCE, na década de 70, pelo Dr. Tesdale, no Congresso de Neurocirurgia de Glasgow, e por isso do nome Glasgow. E, na verdade, eles criaram essa avaliação porque eles tinham uma dificuldade muito grande de quantificar a gravidade e ter aquela passagem de plantão. O paciente... Antigamente eles falavam assim, tá comatoso, aí vinha o outro falava assim, tá sonolento, o outro falava, tá obnubilado. Então você não sabia se o paciente estava melhor, pior. Havia uma subjetividade naquela análise, perfeito. né? Não era palpável essa Perfeito. Análise, né? E tem muito isso na neuro, né? Com certeza. O exame neurológico é tão grande que às vezes perde essa objetividade. E muda muito, né? E muda muito. Dinâmico. É muito dinâmico. Então, por isso daquela palavrinha neurocheck que a gente fala, que a escala de Glasgow está incluída. E o Glasgow a gente faz a avaliação, né, de 3 quesitos, né, que é a resposta verbal, resposta motora e resposta ocular. E agora, em 2018, há 3 anos atrás, foi incluída a resposta pupilar. Excelente. Então, quando a gente fala que não existe Glasgow menor que 3, a partir de 2018, isso é uma mentira. Agora existe. Porque a gente avalia... A gente tira ponto se o paciente não tiver a reação pupilar, né? Se ele tiver ausência da reação pupilar nos 2 olhos, é menos 2 do que você somou do seu Glasgow. Se for um olho só, aí é menos 1. E por que acrescentaram isso? Justamente porque deixa mais sensível para você saber se o paciente está realmente grave e traça um prognóstico também. Então, o paciente que chega lá com o Glasgow 3 e ainda ausência de reação pupilar bilateral, ele vai ter um Glasgow de 1. Sim. Então, o prognóstico desse paciente é quase de 99% de chance de óbito. Então, você consegue manejar melhor e até definir onde alocar recurso ou não. Perfeito. Excelente. E vamos aí, a gente então... E só pra gente lembrar, então, como é que a gente classifica esse TCE em relação ao Glasgow? A gente tem uma grave, moderada, leve em relação ao Glasgow? Exatamente, Vitão. A definição para classificação de gravidade do TCE, a gente utiliza o Glasgow, Perfeito. Mas o Glasgow tradicional, sem a utilização da pontuação da reação pupilar. Então, os Glasgows, né, os pacientes com TCE leve são de 13 a 15. Excelente. E os graves são abaixo de 9. O restante do intervalo, para não decorar, é o Glasgow moderado. Perfeito. E aí fica uma dica, não fica querendo decorar. Eu falo sempre isso. Eu pessoalmente, se você me perguntar dose de droga, escala, eu tiro isso do meu HD. Por quê? Hoje a gente tem uma ferramenta que é o nosso celular e a gente tem que saber utilizar isso, porque tem tanta coisa para a gente saber. Então, saca o celular, abre, faz a continha rapidinho e não precisa ficar gravando. Lembrar só as faixas, né, que classificam. Perfeito. E lembrar o quê? Abaixo de 13 é moderado e grave. Abaixo de 13... já sabe que tem que pedir tomografia. Eu ia já puxar exatamente Então esse você já gancho. mata, né? Você, jovem médico, que fica na dúvida, o cara chegou com o TCE, eu peço ou não peço tomografia, pede para todo mundo. Faz o seguinte, Glasgow, 13 para baixo, pede para todo mundo. E aí a gente pode analisar se pede ou não, justamente no TCE leve. E, Danilton, te pergunto uma coisa. E quando eu vou, assim, se a gente tem Glasgow, que então avalia então, paciente TCE grave, moderado ou mais leve. E o neurocheck, isso vai mudar em relação à classificação? Por exemplo, se o paciente tem um TCE leve, eu posso ter mais tempo para avaliar esse paciente em relação ao delay de intervalo? Pietro, na verdade, não. Por quê? A gente tem uma entidade patológica que para quem não conhece, chama hematoma extradural. É um protótipo muito claro, uma síndrome clínica muito clara que tem envolvido o quê? O intervalo lúcido. Então, eu sempre falo com os meninos, é aquele paciente que cai de moto, ele tem uma fratura do osso temporal, essa fratura rompe a artéria meningia e faz um hematoma grande. Esse cara, quando você chega na cena, se você chegou, ele está apagado. Mas poucos minutos depois ele acorda e chega lá na sala vermelha em Glasgow 15. E aí você classifica ele como TCE leve. Se você não se preocupa com ele, da mesma forma,
para o moderado, grave, não mantém um neurocheck de 15 em 15 minutos, de meia hora, esse cara vai afundar de forma brutal, vai abrir pupila, nisocórico, hernia e morre ali na sua cara, porque você talvez não deu tanta importância. Então, eu acho que o paciente neurocrítico, você tem que ficar mesmo focado, tem que ir lá, abre a pupila. Eu na UTI, quando eu tenho um neurocrítico, eu vou de 1 em 1 hora, eu boto o celular para despertar e vou lá olhar a pupila, porque é algo muito rápido. E uma coisa importante para nós médicos e para o médico jovem também é o quê? Instrui a sua equipe, divide essa responsabilidade. Perfeito. Avaliar a pupila é algo muito fácil, então explica para o seu enfermeiro, chama seu técnico, pede ele, na hora que você for administrar uma medicação, vai lá, abre o olho, vê se mudou alguma coisa e avisa. Porque quanto mais gente monitorando isso, melhor. Porque não existe ainda uma neuromonitorização para avaliar a pupila. Sim. Né? O dia que inventarem isso, aí talvez fique mais fácil. Perfeito, perfeito. Então, vou puxar um gancho aqui, então, pro TCE abaixo de 13, a gente já viu que a gente vai pedir a tomografia para todo mundo, né? Então, vamos lá. E aquele cara que chega com TCE leve, você achou meio esquisito, ele ficou ali, ele tem uma marca de escoriação e tudo. Eu optei inicialmente por não pedir uma TCE e deixar ele em observação no meu pronto-socorro. Vou acompanhando o Glasgow dele. E aí, há alguma mudança entre esse Glasgow que aí me fala, poxa, eu não pedi tomografia inicialmente, mas mudou esse Glasgow. E agora? Preciso pedir? Como é que é essa variação? Vou, não vou? Como é que a gente faz isso? Vitor, tem algumas dicas que são bem importantes e simples para a gente solucionar isso. O paciente que chega com TCE leve, mas, por exemplo, tem otorragia, pronto, já tem que pedir tomografia. Sim. Perfeito. Tem drenagem licórica pelo nariz, né? É uma rinorreia ou otorreia, né? Líquor saindo, também tem que pedir tomografia. Sinal de guaxinim, né? Ou aquele hematoma periorbital, ou sinal de Battle, né? Que é aquele hematoma na mastoide. Todos esses sinais que falam a favor de fratura de base de crânio, tem que pedir tomografia. O cara pode chegar com o Glasgow 15. Perfeito. Tem que fazer tomografia. Alteração pupilar, tem que fazer tomografia. Perfeito. Palpação, aonde que você palpou e as pessoas não lembram de palpar. Sim. O cara chega lá porque é um cara que teve libação alcoólica, é um bêbado do sábado, falou que caiu, tá lá reclamando, paciente enjoado. Aí as pessoas não avaliam e às vezes o cara tá lá, realmente tá em Glasgow 14, só desorientado, com aquele bafo etílico. E aí na hora que você palpa a calota craniana, tem crepitação e tem fratura. Esse cara você tem que tomografar também. Fundamento de crânio. Então é importante a gente ter essa base. E por último, aquilo que a gente estava falando envolvido, o paciente que tem relato de perda de consciência. Sim. Relatou que desmaiou ou a pessoa que encontrou ele desacordado, mesmo que ele chegue com o Glasgow 15, esse cara deve tomografar. Então, assim, o mais difícil é justamente esse TCE leve você definir se tomografa ou não. Na real, se você tiver dúvida, tomografe esse paciente. Perfeito, é a melhor conduta. A gente fala muito essas questões de indicações precisas para a tomografia no TCE leve, porque isso é questão de prova de residência assim, batida. Então, você que vai fazer prova de residência pode saber que lá na parte de cirurgia vai cair TCE e vai cair perguntando quando pedir tomografia no TCE leve. Mas na prática, o paciente não lê livro, a gente tem que lembrar disso. Então, na prática, é bem diferente. Perfeito. Né? Convulsão, Denilton. TCE leve com quadro convulsivo. E aí? É algo que preocupa a gente, né? E convulsão, na verdade, vamos lá, né? O uso do anticonvulsivante é outra dúvida que todo mundo tem, né? Todo mundo acha que chega um TCE, independente se é leve, moderado ou grave, pá, vamos botar fenitoína para todo mundo e pronto. Lembrar, gente, que a fenitoína não é um medicamento como todo medicamento, não isento de reações adversas. Fenitoína está muito envolvido com uma síndrome que chama, né, Steven Johnson. E quem já viu uma Steven Johnson por causa de fenitoína, cara, é uma coisa catastrófica. Então, não tem receita de bolo. Você tem que examinar seu doente, tem que avaliar o doente. Então, paciente que cursa com crise convulsiva, independente se é leve, moderado ou grave, esse sim tem que ganhar fenitoína. Então, você idantaliza ele, né, faz a dose de ataque e depois mantém de horário. Geralmente, esses pacientes ficam de 3 a 6 meses com o uso de fenitoína. Usou, não teve mais nada, aí você retira também ambulatorialmente. Perfeito, maravilha. Então vamos puxar o gancho aqui agora, vamos deixar mais grave a discussão. Então vamos chegar lá no TCE grave, chegou aquele cara, aquele politrauma, foi um trauma de alto impacto, vamos supor que teve óbito na cena, então a gente já sabe que é um trauma de alto impacto e um TCE grave. Chegou pra gente, classificamos ele como TCE grave, e aí,
qual que é a importância da proteção de via aérea, como é que eu vou manejar esse paciente, o que a gente vai fazer frente a isso. Lógico, fizemos o ATLS, seguimos o passo do atendimento ao politraumatizado. E aí, como é que a gente avalia essa questão da via aérea? É importante proteger a via aérea? Conta mais um pouquinho pra gente sobre isso. Vitor, a visão que eu tenho do paciente TCE grave, para mim, é o que é mais negligenciado. Por quê? O que acontece? Todos nós já trabalhamos em pronto-socorro e vocês, ouvintes aí, possivelmente estão trabalhando em pronto-socorro. O paciente com TCE grave está com Glasgow de 9. Você está ali naquele intuba, não intuba, é menor que 9, é 8, isso. Quanto que intuba? E o cara com Glasgow de 9, Glasgow de 10, ele está quietinho. Ele não grita, ele não reclama, ele não faz nada. E aí satura bem, muitas vezes, né? E o sinal, a frequência cardíaca está boa, então é um paciente que é negligenciado porque aparentemente ele está estável. E na verdade ele não está. O paciente que está com o Glasgow abaixo de 9, ele não tem proteção de via aérea, ele tem uma chance absurda de fazer uma broncoaspiração, e se ele tem uma lesão intracraniana grave em expansão, ele vai apresentar sinal de herniação de uma forma muito rápida, e se você não monitorar ele, você vai perder esse doente. E além disso, broncoaspirou ou teve uma queda da base da língua, né, tampando a sua via aérea, ele começa a ficar hipoxêmico, começa a saturação cair, e consequentemente fica hipotenso, e aí tem um binômio que é a catástrofe para o paciente com TCE, e isso a gente expande até para qualquer paciente neurocrítico. Hipotensão e hipóxia, acabou o neurônio. A gente lembra que neurônio, gente, vive por 3 minutos. Se você não tem oxigênio, não tem sangue chegando lá, a gente vai entrar naquela primeira discussão, que é o quê? O que você deveria evitar de lesão secundária, você não está evitando. Então, você perdeu neurônio pelo impacto direto do TCE e agora está começando a perder o neurônio por negligência. Isquemia e hipotensão. Complicado, né? Excelente, excelente. Beleza, então falamos sobre a proteção de via aérea, a importância de evitar esse binômio e as lesões secundárias, né? Então, uma pergunta aqui bem importante que a gente vê na nossa prática de pronto-socorro ali. Chega aquele paciente vítima desse neurotrauma grave. Entendemos que ele está ali sedado, está em sedação profunda. Até quando eu vou manter essa sedação de neuroproteção? Tem algum tempo, 24, 48 horas? Eu preciso usar algum sedativo que tem um efeito, uma meia-vida menor, para quando eu desmamar eu ter rapidamente essa avaliação neurológica? Fala um pouquinho para a gente dessa sedação de neuroproteção. E realmente qual que é o meu RAS ou o meu Ramsay alvo? Eu preciso de uma sedação mais especial? Eu tenho que aprofundar esse cara mesmo de sedação? Como é que a gente faz esse manejo na prática? Perfeito, Vitão. Uma coisa que vai definir isso é justamente o grau de monitorização que você tem, principalmente da variável chamada o quê? PPC, né? Que é o quê? Pressão de perfusão cerebral. E a gente só consegue inferir isso se a gente tiver uma monitorização de pressão intracraniana. É lógico que tem trabalho, já saiu um trabalho boliviano, então, no início dos anos 2000, que lá, como muitos lugares do interior do Brasil, não tem um recurso, não tem um neurocirurgião, você não consegue botar uma PIC e fazer essa monitorização inferindo pela imagem. Sim. Então, avaliava a circulação licórica, avaliava a presença de sulcos e giros, se o sistema ventricular estava aberto ou não, e mostrou que não tinha tanta diferença quando a gente monitorava por PIC. Só que assim, é um trabalho que mostrou num lugar que não tinha recurso. Sim. Quem tem recurso deve fazer a monitorização da PIC para calcular a PPC, que é o quê? A PAM menos a PIC, e a PPC-alvo é o quê? De 60 a 70. Perfeito. Quando a gente fala de sedação, antes, inclusive, de falar de sedação, a gente tem que lembrar que o paciente com TCE, gente, ele sente dor. Sim. Então, ele tem que ter analgesia. E dor é uma das principais causas do aumento da pressão intracraniana. Sim. E é outra coisa negligenciada. E começa lá na intubação. As pessoas acham que vai entubar o paciente com TCE, ele já está com Glasgow 9. Baixadão. Eu vou entubar sem fazer nada. Uhum. Aí mete o laringo lá, o cara começa a tossir, sente dor. Às vezes o cara para e hernia justamente nessa intubação que você não faz. Nem analgesia, nem indutor e nem bloqueador neuromuscular. Excelente. Então a gente tem que lembrar, toda vez que for fazer intubação com o paciente, sequência rápida, de preferência, e lembrar de fazer um analgésico. A sedação, Vitor, vai depender justamente dessa análise da PPC.
Na grande maioria das vezes, o paciente neurocrítico grave, o TCE grave, ele vai ficar aí pelo menos 48 horas sedado. Perfeito. E uma sedação profunda e de preferência com monitorização neurocrítica do quê? Do BIS, que é um espectro, é como se fosse uma das derivações do eletroencefalograma que você consegue quantificar, inclusive em números, então tem que ter esse BIS abaixo aí de 40. Perfeito. Que aí você vai pensar em surto-supressão, sinal que realmente não vai ter sinal neurológico. Junto com isso, você vai avaliar o quê? A pressão intracraniana e calcular PPC. E aí, como você muito bem falou, o que a gente deve optar é justamente por uma droga com uma meia-vida curta. Então, você vai em qualquer UTI neurocrítica, cara, tem o leitinho branco lá, Sempre, que é o Propofol. Famoso. O Propofol é uma excelente droga para isso, porque tem um poder sedativo rápido, uma meia-vida curta, né? Só que ele tem um problema, ele causa muita hipotensão. Então, a gente tem que ficar bastante atento. Às vezes, quando você liga o Propofol, você já liga uma norazinha para manter uma pressão adequada. Então, essa é uma dica. Mas o Propofol, como você mesmo disse, é uma droga de escolha. É de escolha ali para o suporte neurocrítico. Denilton, se a gente tem um ícone para o paciente neurocrítico, é o bacalhau, o peixe, não é isso? A gente quer manter ele mais frio e mais salgado, não tem coisa dessa? Cara, assim, até antes dos anos 2000, se pensava muito, deixava o paciente mais hipernatrêmico mesmo. Eu gosto muito de deixar o sódio o quê? No limite superior. Então, assim, a conduta, os guidelines falam para você manter um sódio normal. Mas uma dica, realmente, se você pensar até em raciocínio fisiológico, quando você mantém esse paciente realmente mais hipernatrêmico ou foca lá no sódio de 145, 148, sempre ali, é muito melhor. E uma coisa que você falou e faz muito sentido, o próprio organismo para defender e até para se autorregulamentar, fazer a questão da lei de Morrow-Kelly, né, o equilíbrio entre as massas dentro da cavidade intracraniana, o próprio organismo começa a ter um sódio mais alto. E uma dica, não se preocupe com esse sódio mais alto. Se preocupe com hiponatremia. Perfeito. Então, você chegou lá, tem um TCE, o cara tá com sódio de 150, calma, gente, relaxa. Okay. Não fica com essa... Vou fazer água integral, vou fazer soro glicosado, vou fazer não sei o quê, e de repente você baixa esse sódio de uma forma muito bruta. Esquece isso. Agora, paciente que está hiponatrêmico, tome muito cuidado, porque isso vai determinar um prognóstico neurológico para ele péssimo. Eu tenho lugar para manitol ainda? E segunda coisa, se for fazer a solução hipersalina, como é que você usaria? Vamos lá, Pietro. Manitol é uma excelente droga, principalmente na sala vermelha e no APH. Sinal de herniação, né, que é a famosa tríade de Cushing, né? Então vamos lá, hipertensão, alteração respiratória e bradicardia, esse cara tá para herniar e manitol é a droga de escolha. Solução hipertônica, né, uma solução concentrada, você pode fazer 7%, 20%, 3%, excelente também. Escolha minha, tá? E que a gente trabalha em alguns serviços que optam por ela. A gente faz bolos de solução hipernatrêmica de 20%. Então, o cara tá para herniar, você pega 2 ampolas de cloreto de sódio de 20%, faz às vezes, de um frasco de manitol. Então, assim, e você não faz tanto volume e não causa o quê? Aquele efeito rebote do manitol, que é o quê? Uma diurese osmótica absurda, e que aí o paciente começa a ficar hipotenso, que aí a gente volta lesão naquela tríade, lesão secundária e tudo. Exato. Então, assim, o manitol é bom? É. Só que você tem que lembrar de olhar para a bolsinha do xixi lá, da sonda vesical, e tudo que sair, você tem que repor de solução cristalóide. Então, o lance do manitol é uma droga excelente, salva a vida, mas é para resgate. E lembrar de repor tudo que o cara perdeu. Agora, se o paciente está mantendo níveis hipernatrêmicos em detrimento de uma sedação profunda, em detrimento de uma conduta neurocirúrgica, em detrimento de você controlar a temperatura, tudo, aí sim talvez usar a solução hipertônica 3%, né, de manutenção, alguma coisa assim, se o sódio permitir. E aí eu falo sódio permitir, as pessoas vão até assustar. Não se assustem com sódio de 155, 160 para neurocrítico. Não se assustem com isso. Ele, na verdade, é até protetor para esse paciente. Bacana.
Perfeito. Então, estamos falando aqui... Estamos continuando a condução desse paciente neurocrítico, desse TCE grave. Falamos da importância de evitar, combater ativamente a hiponatremia, né? Porque isso geraria ali um edema cerebral, agravando o prognóstico do nosso paciente. Esse cara do TCE grave, né? Que tá pra gente de uma forma muito grave. Falamos sobre a questão da neuroproteção, de manter ele ali sedado por 24 a 48 horas, manter em um RAS profundo, né? E manter a monitorização via BIS, proteção diaérea, essa questão toda. Isso. E aí, hipertermia, hipotermia para ele, tem papel para hipotermia neuroprotetora, eu tenho que combater ativamente a hipertermia. Eu, por exemplo, esse cara, eu deixo um antitérmico profilático de horário, eu não faço isso. Como é que a gente maneja esse controle de temperatura no neurocrítico? Excelente pergunta, Vitor. Se você entrar em qualquer unidade neurocrítica de excelência, você já vai saber que é neurocrítica na hora que você entra, porque você vai trabalhar de casaco, de tão frio que é. E por que eu falo isso? Isso é uma evidência tão grande que a hipotermia causa neuroproteção, que é só pegar os últimos guidelines, as últimas 3 recomendações atualizadas do guideline do ACLS, todas elas recomendam você induzir hipotermia quando você tem uma PCR revertida, né, e que não tenha o retorno do nível de consciência. Perfeito. Por quê? Já é indicativo que hipotermia é neuroprotetor. Então, assim, a gente tem que controlar de forma muito grande a febre, né? Você ter picos de hipertermia. Então, você tem que induzir mesmo o controle térmico. A dipirona é uma excelente droga para isso. E, em alguns casos, o paciente TCL tem uma reação inflamatória tão grande que mesmo ele não estando infectado, ele vai ter febre. Então, dipirona, o controle medicamentoso é indicado e às vezes a gente deixa mesmo meio que profilático de horário, deixa lá 1 grama de 4 em 4 horas para controlar. Induz a hipotermia literalmente. Perfeito. Então, a dica aqui, às vezes o colega que está aqui não está no centro de referência para você conseguir induzir hipotermia ou até mesmo fazer uma hipotermia endovenosa, que é realmente muito complicado, pode gerar discrasia sanguínea. A dica que fica é o quê? Gelo nas regiões centrais. Perfeito. Então, virilha e axila, bota gelo, descobre o paciente, né? Cabeceira elevada e não deixa a cabeça torta para não diminuir da cabeça. Isso, para não diminuir a pressão da drenagem venosa. Então, são dicas práticas, mas que você está correto. Hipotermia tem sua indicação. E muitas vezes, quando você diminui a temperatura, você evita, às vezes, o paciente de entrar naquele círculo vicioso, que é a rampa para o céu, que eu chamo, né? Que é a rampa, a análise da PIC, né? Que chega no momento, quando ela passa de 20, ela entra numa curva exponencial, que é a chamada curva de Langfit. Você, com hipotermia, com manitol, com solução hipertônica, às vezes você pode salvar esse cara e às vezes ele não precisar de uma intervenção neurocirúrgica. Excelente, excelente. Danilo, te perguntar, estou com um paciente com TCE grave, estou induzindo hipotermia, estou com sedação protetora. Quando é que eu vou suspeitar que esse paciente pode estar fazendo uma hipertensão intracraniana? Pietro, vamos lá. A análise clínica ela é sempre preponderante, né? Então, assim, o neurocheck faz parte disso. Então, reação pupilar é algo importante. Os sinais vitais, né? Aquilo que a gente falou da tríade de Cushing. Se você começar a ver que o paciente está começando a ficar mais hipertenso, ele está ficando hipertenso porque a pressão intracraniana está tão grande que o organismo dele está criando um mecanismo de conseguir ter perfusão. Então, é algo que chama atenção. O ideal é que esse paciente tenha o quê? Um catéter de PIC intraventricular, porque se você precisar, você drena, você faz o resgate. E aí, a dica de ouro é o quê? Não adianta você ter a PIC e ter só o número. Você tem que ter a PIC e a curva da PIC. Porque aí você vai analisar, para quem não sabe, a curva da PIC tem P1, P2 e P3, que a P1 é a sístole, a P2 é a complacência do sistema intracraniano e a P3 é a pressão diastólica. Quando essa P2 começa a se apresentar, mesmo que o número esteja lá, está dando 15 de pique, a pique está normal, não chegou em 20, está 16, mas a P2 está mais alta que a P1, cara, é sinal que não tem complacência mais, não tem como expandir, esse cara pode herniar a qualquer hora. Aí talvez seja a hora de você chamar o neurocirurgião e partir para uma cranié, algo mais agressivo. Recentemente, agora esse ano que eu fui para São Paulo, eu conheci um sistema, eu não sei se vocês conhecem, chama Brain for Care, que na verdade ele é um capacetezinho
que ele consegue fazer análise por algoritmos. A empresa não fala como é que são esses cálculos, até para segredo de negócio, de patente. Ali, né? Mas você consegue fazer análise da complacência da massa, né? Desse sistema intracraniano, sem uma invasão, sem monitorização invasiva. E com trabalhos validados sobre isso? Que maravilha. Então, lá no Einstein, a gente usa nesses pacientes neurocríticos, todo mundo já chega, tem BIS e tem o Brain for Care, que aí você consegue fazer essa análise. E muitas vezes você não precisa da PIC, né? Porque você consegue fazer uma monitorização mais fiel. Genial. E aí a empresa vai lá e todo dia apresenta um relatório de como se comportou essa complacência intracraniana durante o dia. Maravilha, né? Mas é uma realidade diferente, é outro mundo ali, outro né? mundo. E a gente, não adianta a gente... E outra, é aquilo. Não adianta a gente também falar assim, porque eu não tenho recurso que eu não vou cuidar. Não. Exato. É aquilo que eu falo. Se você evitar hipotensão e hipoxemia, 2 coisas só eu tô pedindo. Você já salva muita gente no TCE. Principalmente na questão da lesão secundária ali, né? De evitar essa questão. Então. E a gente comentou também já no começo, mais no começo do nosso bate-papo, sobre a fenitoína e o TCE leve ali, que a gente comentou mais essa questão. O paciente convulsionou, a gente vai deixar a fenitoína. E naquele cara que tá com TCE grave, ele chegou bem grave, que é isso que a gente tá mais discutindo nesse momento do bate-papo. Fenitoína também. Profilática só quando ele convulsiona. Aquele TCE grave, que você sabe que tem uma lesão tecidual importante. O cara tá inflamado, o cara tá com uma resposta endócrina metabólica ao trauma importante. Você sabe que você tá ali segurando a hipertensão intracraniana dele no limite. E aí? Te botei na enrascada, né? Essa você botou. É isso aí. Posso não responder essa ou dar duas respostas? Duas respostas, com certeza. Então, beleza. Vamos lá. Isso, eu vou dar 2 respostas. Maravilha. Uma baseada na melhor evidência que tem hoje. Perfeito. Que é o quê? Se não convulsionou, não tem indicação. Ok. Baseado principalmente com o uso crônico da fenitoína, você acaba... trabalhos mostram que você tem uma perda cognitiva muito grande. Perfeito. E a gente pesa a mão mesmo. O paciente que está lá, todo mundo fica com medo e acaba botando. A conduta do Adenilton. TCE grave, eu acabo colocando, Vitor. Mas, eu também acabo colocando. Mas esse paciente saiu da fase crítica, foi estubado, também tiro rapidamente. Perfeito. Então, assim, é algo que a gente tem que ficar bastante atento. Você pode até fazer, principalmente quando você está aquelas primeiras 48 horas, está ainda definindo qual é o quadro, se vai para Cananinhé, se não vai e tal. Deixa, e aí depois você tira o mais rápido possível. Mas na literatura, ipsilitre, não convulsionou, não faz. Perfeito. Excelente. Vamos puxar um bate-papo aqui, então, para a importância da alimentação precoce, já pensando em reabilitação, pensando... Ele vai estar no estado de hipercatabolismo, ele vai estar perdendo massa magra progressivamente, a gente sabe que a gente vai precisar desse cara recuperando massa magra, até para desmamar do ventilador e tudo disso. E aí, alimentação precoce, vamos demorar essa alimentação, ou vamos iniciar precocemente, lembrar da questão da fratura de base de crânio, a gente tem uma peculiaridade que o doutor Adenilton pode falar pra gente da questão da sonda, né? Da onde vai essa sonda. Então vamos lá, comenta um pouquinho pra gente sobre isso aí. Vitor, adorei essa pergunta, porque assim, a resposta envolve não só o TCE, mas como qualquer paciente crítico. Sim. A gente ainda negligencia muito a questão nutricional. Muito mesmo. A pandemia da Covid-19 escancarou isso, além de ter escancarado outras deficiências, né, brutais dentro do manejo do paciente crítico, mas essa é uma também que foi escancarada. O que acontece? A gente tem medo de dar comida, a gente tem medo de nutrir o paciente. E todos os trabalhos que fazem correlação com o estado nutricional desse paciente crítico mostra que os pacientes com estado nutricional ruim ou que não se alimentam de forma precoce têm um desfecho morte pior. Então, é algo que a gente tem que tirar da cabeça. As coisas que a gente tem que pensar é lógico. A primeira coisa, paciente que está rebaixado, gente, Glasgow abaixo de 9, na verdade, Glasgow abaixo de 13, você não vai dar comida via oral, o cara vai broncoaspirar. Né? Então, avalia de passar uma sonda. E aí, que é o cuidado, você vai avaliar se vai passar orogástrica, né, ou nasoentérica. Ou via oral ou via nasal. O que tem que tomar cuidado, Vitor? É a avaliação clínica, ver se já não tem sinal de fratura de base de crânio. Então, aquilo que a gente falou, né? Sinal do guaxinim, Battle, licorreia, rinorreia. Se tiver esse sinal, passe oro. Perfeito. Né? E às vezes peça... E aí, nós médicos, às vezes a gente negligencia isso, né? Porque você já avaliou, sabe? Pega e vai lá com o seu enfermeiro passar. Às vezes você ajuda até laringoscopando. Às vezes o paciente tá lá, Glasgow 10, entuba, não entuba, mas tem que passar sonda, não consegue.
entuba o cara, passa a sonda, protege, faz. Você tem que pensar na proteção desse cara. Perfeito. Porque não é incomum, e aí desafio vocês botarem aí no Google qualquer sonda nasentérica intracerebral. Vai aparecer um monte de imagem que passaram a sonda nasal, tinha fratura da lâmina crivifosa e ela vai lá. Então, já vi algumas imagens dessa na internet. É algo que quem não já vivenciou já viu isso daí, porque é muito comum, infelizmente ainda. E a questão da nutrição, você tem que avaliar o quê? A hemodinâmica do paciente, principalmente. O cara está bem hemodinamicamente. Não tem chance de receber uma intervenção neurocirúrgica. Já começa a alimentação, mesmo que seja uma alimentação trófica, né? Que evite pelo menos a chance de uma translocação bacteriana. Perfeito. Num paciente neurocrítico que já está cheio de problemas, você deixa lá em dieta zero, e daqui a pouco o cara faz uma sepse por causa de translocação, além do catabolismo absurdo que esse cara faz. Quem trabalha com TCE sabe, o cara perde aí numa internação de um mês, o cara perde 30, 40 quilos. Exatamente. Né? Então é algo muito brutal. No paciente crítico, de uma forma geral, ele já perde muita massa magra. No paciente com TCE, então, essa perda é absurda, é bem. E lembrar bem que o estado nutricional, né, Vitor? Ele está diretamente proporcional ao quê? O estado imunológico. Então, o paciente desnutrido, mesmo que ele não tenha infecção, como é o TCE, ele malnutrido, daqui a pouco ele pega uma infecção hospitalar ou ligada às cuidados de saúde, né? Uma PAV, uma ITU, alguma coisa assim. Excelente. E show, estamos conduzindo aqui esse paciente grave, falamos um pouquinho dessa questão dos sinais de hipertensão intracraniana, falamos da tríade de Cushing um pouquinho, vamos voltar um pouquinho mais nela. Seria a tríade de Cushing um sinal mais tardio? Eu preciso esperar a tríade de Cushing para intervir? Tem alguma coisa que... Ou se realmente seria o neurocheck de horários, outros parâmetros multiparamétricos ali que eu avalio? Ou eu preciso esperar a tríade de Cushing para avaliar, para fazer alguma conduta? Ô Vitor, a tríade de Cushing é o final da linha. Então, assim, tudo que é mais precoce no neurocrítico é melhor. Só que a gente tem que avaliar o cenário que você tá. Sim. Se eu estou no cenário de uma UTI neurocrítica, que eu tenho lá o Brain for Care, tenho a PIC, tenho o BIS... Mais recurso. Estou com a PAM, que lá em São Paulo eles chamam de PAI, não chamam de PAM. PAI, sim. Aí eu cheguei lá... Já tive essa oportunidade. Vamos passar uma PAM. Eles falam, o que você quer passar? O quê, doutor? Uma vez lá em Belo Horizonte, quando eu fiz uma pós de cardiologia lá, acabei não terminando a pós, né? Não terminei, mas culturalmente os nomes, eu falei, não, vamos passar um catéter de Shiley. O povo olhou pra mim, catéter de Shiley? Que negócio que é esse catéter de Shiley? Eu, gente, catéter de Shiley, você não sabe o que é isso? Não, eles, não, o que é isso? Não, aquele catéter duplo lumen que você diz. Uai, catéter duplo lumen para hemodiálise. Eu falei, vocês chamam disso aqui? Eles exatamente assim. Então tem engraçado isso. Né? Exatamente. Mas assim, quando você tá com esse cenário que você tem o paciente na mão, tá monitorizado, você não vai esperar o cara fazer uma tríade de Cushing para fazer manitol, chamar o neurocirurgião para abrir a cabeça do cara. Agora, você tá numa UPA, você não tem PAI, PAM, né? Você não tem PIC, você não tem tomografia. Você só tá com o seu Glasgow e avaliação pupilar. A tríade de Cushing vai ser definitiva até para você saber se vai fazer a solução hipertônica, se vai fazer o manitol, se vai entubar o cara com sequência rápida, tudo. Então, assim, não se baseiem na tríade de Cushing para tomar uma conduta. Excelente. Ela é tardia. Agora, você tá lá em Batiba, num PA... Né? Sem estrutura. Só você. Faz o neurocheck e se pintar uma tríade de Cushing, sabe que a casa tá caindo. O negócio tá ruim. E eu acho que a gente não fala... Só pra gente finalizar aqui essa questão, a gente tá terminando o nosso bate-papo e tá aí maravilhoso, né? Tá imperdível, né? Vamos lá falar um pouquinho sobre a hiperventilação. E aí, aquela hiperventilação do paciente para melhorar essa hipertensão intracraniana. A gente usa isso na prática. E se a gente usa, como é que faz isso daí? É no ventilador, não é? Como é que faz esse negócio? Explica pra gente. Vitor, você sabe que você nem tinha combinado essa pergunta com o CO2, né? Mas na hora que você me falou, cara, me veio uma lembrança de 20 anos atrás. Conte pra nós. Pra quem não sabe, eu tive a primeira formação foi em fisioterapia. E aí eu lembro que chegou um paciente na UTI, eu trabalhava em UTI na época da fisioterapia, e chegou um paciente TCE. Aí eu fui lá me achando, né? Botei uma frequência respiratória de 30, não sei o quê, deixei o ventilador todo pronto para hiperventilar o paciente, só porque era TCE. Sim. E eu lembro que o médico, na época, me chamou e falou, cara, o que você está fazendo? Não sei o quê. E me explicou. E muitas vezes as pessoas acham que por ser TCE já tem que hiperventilar. Sim. E foi um erro que eu cometi lá na época e eu aprendi para nunca mais. Civil de aprendizado, isso aí. O que a gente tem que lembrar, gente?
É interessante fazer o manejo do CO2, deixar um CO2 mais baixo para você fazer uma vasoconstrição do vaso cerebral? Perfeito. Quando você tiver sinal de hipertensão. Perfeito. Então, a mesma conduta que a gente indica, manitol, solução hipertônica, vai ser na mesma hora que você vai indicar hiperventilação. Não é para fazer hiperventilação profilática, porque pensa que o que a gente estava falando toda hora, né, Vitor? Evitar a lesão secundária, evitar a lesão secundária. Se você pega um cara com TCE, que ele não está com sinal de herniação, não está com sinal de hipertensão grave, você hiperventilar, você vai fazer o quê? Diminuir o fluxo cerebral. Sim. Então vai lesar, vai ter uma chance de lesão secundária maior. Então não tem indicação nenhuma de hiperventilação profilática. Hiperventilação é conduta de resgate. Perfeito. E como é que a gente faz na prática essa hiperventilação aí? Vitor, o paciente está bloqueado, está sedado, e a gente vai botar aí uma frequência de 30, fazer um volume corrente aí de 6 a 8, aí a gente perde até aqueles parâmetros de uma ventilação protetora. Sim. E o mais interessante para você conseguir saber, entre aspas aqui, né, que a gente chama de lavar CO2, Sim. é botar uma capnografia, Perfeito. que aí porque aí senão você vai toda hora ter que ficar fazendo gasometria, e aí tentar botar, se você consegue botar esse CO2 abaixo de 35, deixar de 30 a 35, você já tem um efeito bem benéfico. Porque se você baixar mais de 30, a vasoconstrição vai ser tão severa que, em vez de você estar ajudando, você vai estar levando uma isquemia brutal nesse tecido cerebral. Então, Denilton, não tem o capnógrafo. Gasometria arterial que é de 6 em 6 horas? Pietro, vai depender do quadro do paciente, né? Assim, você fez gasometria é uma coisa que não tem muito a ver com o TCE, mas é uma coisa que é algo que eu trago para reflexão. Qual o sentido que a gente pede uma gasometria de rotina, 11 horas da noite, quando você está lá no plantão noturno, para colher às 4 e para o médico que chega de manhã olhar às 8? Não tem sentido nenhum. Por quê? A gasometria é um retrato. Exatamente. É a fotografia daquele segundo, é dinâmico. Perfeito. Então, não tem um tempo, colhe de 4 em 4, de 6 em 6. Não. Depende do parâmetro clínico. Colheu agora porque você está achando que ele está com sinal de hipertensão. Ajustou o ventilador, cara, 15 minutos colhe outro. Para você saber que o ajuste que você fez ficou bom. Beleza, tá bom. Frequência cardíaca normalizou, não está tão bradicárdico. A pressão estava muito hipertensa, baixou. A pupila está normal. Beleza, espera, vai lá. Neurocheck, você achou que a pupila está mexendo um pouquinho, vai lá, pede outra gaso. Então, não tem como botar a receita de bolo no paciente neurocrítico. No mundo ideal, a gente deveria ter um gasômetro dentro de toda a UTI, né? Exatamente. A gente faz ali gasômetro... E passar a linha arterial, né? Para você também não ficar furando toda hora. O paciente toda hora. Exatamente. Porque a PAM é perfeita para a gente ver a PPC também, né? Tem como a gente... A PAM, paciente neurocrítico, é... Exatamente. Intubar é passar a PAM, a PAI. Paciente neurocrítico, você tem... Se o paciente tem indicação de intubação, ele tem indicação de acesso venoso central, ele tem acesso de PAI e sonda vesical. Ai, mas sonda vesical... a gente não vai fazer manitol? Você não tem que... Então, você tem que analisar isso. E outra dica, muito bem lembrado de acesso, Pietro, sempre escolha o acesso subclávio. Ai, meu Deus, mas o acesso subclávio tem maior risco de pneumotórax, não sei o quê. Mas lembre, aonde que se faz a drenagem venosa do sistema nervoso central, gente? Na jugular. Você bota um catéter ali, você diminui a drenagem e, consequentemente, você tem a chance de aumentar a pressão intracraniana. Ai, doutor, mas eu tenho medo, eu sou recém-formado, não vou passar subclávio. Então, passa femoral. Sério? Excelente dica prática. Excelente. Essa é valiosíssima. Você vai dar muito mais benefício para aquele paciente que é um manejo agudo, e aí depois o doutor Vitor, que é rotina, chegar na segunda-feira, troca o cateter, bota um subclávio com segurança, do que você falar assim, mas a femoral dá muita infecção. Dá, se você não tiver cuidado e a longo prazo. Então, não inventa. Tá com dúvida, tá com medo, passa a femoral que vai dar tudo certo. Nossa, que dica prática maravilhosa, né? Uma coisa que a gente, uma coisa ali prática, um detalhe pequeno que a gente acaba não pensando, né? Maravilha, excelente, valiosíssima dica. Bom, então acho que vamos chegando ao nosso fim, né? Desse bate-papo incrível, espetacular. A gente agradece muito aqui ao doutor Adenilton Rampinelli. Nossa senhora, esclareceu tudo que a gente tinha, todas as dúvidas do manejo prático do TCE. Agradecemos demais aqui, doutor Adenilton. Pô, obrigado pelo bate-papo incrível.
Eu que agradeço a vocês dois. Parabéns pelo trabalho. Que vocês continuem, que tenham garra para manter esse trabalho, porque realmente vai fazer a diferença, principalmente para o jovem médico, principalmente para a gente que fica nessa loucura e que não tem tanto tempo e a forma de estudar mudou muito, né, vida? Então, talvez trazer conhecimento da forma prática e através dessa plataforma que vocês optaram, eu acho que é uma sacada muito grande. Parabéns para vocês. Valeu. Obrigado. E o doutor Adenilton tá no Instagram. Divulga aí o Instagram, que também produz um conteúdo muito legal lá. Acompanha o doutor Adenilton no Instagram também. Faz o jabá aí. Pode entrar lá. Sempre importante. @adenilton.rampinelli. Quem quiser entrar em contato, discutir caso, pedir aula, pedir informação, pode, porque eu sou bem ativo lá no Instagram. Muito bacana. Isso aí. Então, galera, estamos encerrando aqui o nosso 5º episódio do EmergenCast com esse brilhante papo sobre TCE e manejo do paciente neurocrítico. Muito obrigado, doutor Adenilton. Valeu, galera. Um grande abraço a todos. Até o próximo episódio. EmergenCast. Valeu.